Boa noite, boa noite. Hoje, mais um podcast começando aí na mesa com Jesus, com um novo cenário, né? Como você já está vendo aí, é um novo cenário. Mas já vou dizer, o Espírito Santo já está me incomodando para voltar para o tradicional, que é na mesa. Estava conversando aqui agora com o irmão Tiago, que é o convidado que o Senhor Jesus Cristo trouxe nesta noite. Vai ser uma noite abençoada, vai ser uma noite o qual Deus vai ser glorificado, o Senhor Jesus Cristo será glorificado. Você que está assistindo, segue lá no YouTube, Semear Estúdio, e preste atenção no que vai ser dito hoje, neste momento, vai ser algo assim, impactante, algo poderoso dos céus, um milagre vivo aqui hoje, nessa noite, e senta aí com a tua família, pega aquela pipoquinha, aquele refrigerante e bora para a gravação. Aqui meu amigo aqui, conhecido aí, se conhecemos aí num evento de evangelismo na praça da Matias Velho. Foi o primeiro contato, se não me engano. O nome dele é Thiago, Thiago, né? Mais conhecido como Negro Coy, Negro Corre. né? Seja bem-vindo aí, Coy. Obrigado, muito obrigado. Te apresenta aí para quem vai estar nos ouvindo, para quem vai estar nos vendo aí, para saber um pouquinho quem é o COI, o que faz da vida e por estar aqui nessa noite. Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite a todos aí. E para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, né? Foi algo que eu não esperava, né? Mas eu aceitei de coração porque, que nem você falou, nós conhecemos num evento ali muito simples, né? Bem humilde, mas foi poderoso aquela noite ali. Foi poderosa aquela noite ali. E eu gosto de andar com pessoas assim, que tenham a contribuir, né? Para o meu crescimento, enfim, para o meu aprendizado com Jesus, na fé. E eu me chamo Thiago, tenho 44 anos, canto rap desde 99, né? E não sou muito fã de cantar sozinho, como eu já falei. Eu gosto sempre de andar com pessoas, né? A minha prioridade é Jesus, é a vida com Deus, né? E desde que eu me converti, eu lembro que eu tinha parado com a música, com o rap, né? Eu fiquei durante quase 7 anos sem fazer rap, depois que eu me converti. Sem fazer rap, Sem 7 fazer rap, anos. sem fazer rap. Mas tu já cantava rap antes de se converter? Já cantava, já cantava. Me converti em 2009, 2009, em fevereiro de 2009. Né? fevereiro de 2009 foi quando tu Fevereiro de conheceu 2009 Jesus foi ou se quando eu... converteu? É que na verdade assim, ó, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Porque a minha vida sempre foi uma vida louca, assim, eu andei sempre em lugares onde dificilmente a palavra chega, né? Sim. Então, a única vez que eu não andei nesse lugar foi a vez que eu ouvi falar de Jesus. Na verdade, eu nem ouvi falar de Jesus, a pessoa me intimou, né? Te Eu intimou? recebi uma intimação, né? Foi uma noite muito louca, assim, sabe? E desde aquela vez ali, eu ouvi falar de Jesus uma só E vez. como foi essa noite, mano? Explica pra nós aí, mano. Então, irmão, essa noite eu tava no carnaval, né? Foi uma noite de carnaval, onde nós fomos para brigar, para nos vingar da morte de um rapaz bem novo, que tinha ido com nós umas 3 noites antes. E nós fomos nos vingar, fomos em bom, a gente tava entre uns 20, 25, eu acho. E nessa noite nós apanhamos muito, apanhei muito, 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 e nós fomos corridos lá do Porto Seco, já era no Porto Seco. E aí eu morava na Bonde, onde eu moro até hoje. Eu lembro que eu fui de a pé do Porto Seco até a Bom Jesus. Na Bah. raiva, no ódio, no veneno, com a faca na manga, assim, no ódio, bêbado, drogado. E aí eu tava só por sangrar alguém na rua, assim, sabe? Com ódio E com puro no ódio, com olho. ódio, com ódio. E aí, quando eu tô entrando assim na Bom Jesus, eu vi um rapaz assim lá na esquina, assim. E eu falei, bah, eu vou sangrar aquele rapaz lá e vou me descarregar minha raiva. E quando eu cheguei perto dele, ele me olhou assim, falou assim, ele apontou pra mim assim, irmão, e falou assim, ó, ei, para aí! Aí eu fiquei com medo, soltei a faca assim e fiz assim, sabe? E aí ele vem cá. E aí ele me xingou assim, sabe? E aí eu pensei, bah, agora tô morto, né? E aí ele chegou perto de mim, olhando no meu olho assim, e falou assim, ó, não importa o que você tá passando. Eu lembro até hoje, Wagner Peixoto, o nome dele. O nome do cara. O nome do cara, Wagner Peixoto. Ele chegou para mim, olhando no meu olho e falou assim, ó, não importa o que você passou, não importa o que aconteceu,
Deus tem um plano na tua vida e hoje ele tá te dando mais uma chance. Hoje ele te deu mais uma chance. O cara falou bem assim pra mim, irmão. Aquilo ali me congelou. Meu Me Deus do congelou. céu. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Lógico, a gente lê em placa de caminhão, Não, em alguém que placa no chegasse poste. específico assim em ti, né? Ô, meu, Um Jesus te panfletinho, eu ama, já Jesus tem ganhei um... também, mas eu digo Aham. alguém que chegasse e me intimasse assim, ô, Te irmão, intimasse. Deus te deu um livramento hoje. Tipo, o cara não me conhecia. Entendeu? E aí aquilo ali entrou dentro de mim. E aí tinha um ônibus na esquina, assim, as pessoas estavam entrando para ir para a igreja, assim. E aí ele falou, tu aceita um convite? Eu falei, eu aceito. E eu fui, foi assim, mano. Foi assim, não tinha ouvido falar de Jesus nenhuma outra vez. Repito, já tinha ganhado um panfleto, Isso tinha era de visto numa noite? placa. Não, isso foi de manhã, era umas 6 e pouca da manhã, assim, E tava ele te convidou amanhecendo. para ir para um culto. Me convidou para ir pro culto. E eu entrei no ônibus e fui. E eu fui, só que eu tava bêbado, drogado, e aí dormi, e aí Bah, e tu vomitei. foi, E, assim, e loucão, tu entrou no ônibus e foi. eu fui, irmão. Bah, que Eu tremendo, fui. mano. E nunca mais esqueço aquele dia, irmão. Nunca mais esqueço. Depois daquele dia ali, demorou uns 3 meses, assim, pra mim voltar, assim, em outro culto, assim, né? Sim, não, mas já foi, já a É, sementinha já foi brotada ali, né? e Lançada, no a caso. semente já estava dentro. E o que me fez voltar e pegar firme? Lá na Bom Jesus tem uma Avenida Protásio Alves. Tinha um salão lá, que era Mistura Brasileira o nome. Tinha festa lá toda noite. E aí um dia me convidaram para ir. E aí nesse dia eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, bah, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro e tal, tal, tal. Tá, então não vai. Então, e aí foram. O que aconteceu, irmão? Naquela noite, saiu até no jornal e tudo, até se procurar na internet vão achar. Era no segundo andar, assim, o segundo andar desabou todinho, assim, irmão. No salão do evento, assim. Desabou. Desabou todinho, assim. Tinha milhares de pessoas lá. Milhares de pessoas. Se procurar na internet vai achar. E aí, acidente, muitas vítimas. Aí aquilo ali me chamou a atenção, irmão, porque era pra mim estar lá. Era pra mim estar naquele evento lá. Aí depois daquele dia ali, recebi o pessoal sempre ligava, né? Mandava mensagem, né? Ó, vamos hoje e tal. Aí eu fui, irmão. E aí, desde aquele dia lá, nunca mais. Nunca mais saí, irmão. E claro, o processo de conversão minha, ele foi bem difícil porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Sempre fui uma pessoa, um cara muito orgulhoso, assim, sabe? Nariz empinado, assim, sabe? Você achava Menosprezava os outros, assim, sabe? mesmo, mano? Mano, fui um cara que eu sempre andei, assim, ó, com muitas pessoas, né? Eu andava com 20, 30, assim, e até tem umas fotos, uns vídeos na internet ali, que eu procuro até Não, esquecer. mas é bom, mano, mas nem esquece, irmão. É bom porque aí tu sabe de onde o Senhor Jesus te tirou, irmão. Sim, Tá sim. ligado? É bom esquecer, pá. Eu te digo por mim também, né, mano? Eu também tenho uma história também tenebrosa também, mano. Tu olha assim pro Mano Anderson, assim, pra mim ninguém dá Você não dá nada. nada, Mas assim, eu tive umas histórias violentas também. Eu era assaltante, eu era traficante também, né, irmão? Tive umas histórias violentas também, irmão. Mas aqui as pintas olham pro cara e não dão nada, né, mano? Isso que é legal, cara, sabe? Entendeu? Porque assim, ó, houve um momento da minha vida que ninguém me quis. Meus irmãos, né, meus filhos também. Tinha uma época que os meus filhos falaram pra mim, ó, tu não é mais nosso pai. Bah, meu Deus do céu. Entendeu? Uhum. Eu não sei se o Everton lembra disso. Mas louvado Que eles seja não me queriam Deus, mais, porque glorificado seja o nome do Senhor, que tá aí, ó, um milagre o qual Jesus faz. E assim, e não tem acepção, né, mano? Cara, acho que até me arrepiar, meu Deus do céu, cara, não tem acepção de pessoas. Isso me vem agora aí, ó, glória a Deus. Não tem acepção de pessoas, Thiago. Aí, Thiago, louvado seja o nome do Senhor, não tem acepção de pessoas. E sabe o que que me dói? Sabe o que que me dói no meu coração, Thiago? Pegando esse gancho. Ô, glória! Meu Deus do céu, meu. Sabe o que que me dói em ver, mano? Em ver pessoas, mano, que foram alcançadas por Jesus, não terem uma verdadeira conversão, uma verdadeira intimidade com o Eterno, uma intimidade com o Espírito Santo, e botarem a Bíblia debaixo do braço e irem na igreja e no outro dia passar pelo irmão e não dar um bom dia, não dar uma boa tarde, olhar com o nariz empinado no que tu falou. Qual é a conversão dessas pessoas? Qual é o Deus dessas pessoas? Já pegando, já o Senhor já me tomou aqui já para falar isso, irmão. Hoje o Espírito Santo estava me dizendo, hoje tu vai ser usado. Amém. Amém, glória a Deus. Entendeu, Thiago?
pegando o gancho do que tu falou, sem acepção de pessoas. E hoje, pelo fato de tu estás aqui hoje, é o amor de Cristo, irmão. É o amor genuíno de Jesus, dele próprio, não é verdade? Então isso me dói, só para finalizar a minha colocação aqui. Então isso me dói, irmão. Me dói no meu coração quando eu vejo esse tipo de atitude. Qual é a Bíblia, irmão, que essas pessoas estão lendo? Será que essas pessoas estão tendo uma intimidade genuína com o Espírito Santo? Será que essas pessoas estão tendo uma verdadeira conversão no Deus vivo, no Deus de Israel? Será que estão entendendo, né? A mensagem da Bíblia, né? Será que estão Exatamente. entendendo, compreendendo o que é o cristianismo? O que é o evangelho? O que Jesus quis ensinar? Porque ler é muito fácil, né, irmão? Tem gente que lê como um livro de história, né? Tem gente que lê como um livro qualquer, né? Tem aqueles que se alimentam disso, né? Para mim é alimento. Para mim não é palavras, um livro. Eu não leio a Bíblia, eu como a Bíblia, eu mastigo. Sabe? Porque é tudo que eu tenho, irmão. Eu não tenho mais nada. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não tinha nada, não tinha ninguém, tinha perdido filho, tinha perdido casa, tinha perdido a esperança de... Eu morei na rua durante 1 ano e 8 meses, irmão. E por que que tu morou na rua, Tiago? Porque eu tava decepcionado comigo mesmo, irmão. Eu não era um bom pai, chegou uma época que eu não fui um bom pai para os meus filhos, eu não fui um bom marido, eu não fui um bom funcionário, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom irmão. Chegou um momento que eu não fui um bom traficante, eu não fui um bom ladrão, sabe? Então, assim, chegou no momento da minha vida, mano, que nem os mendigos me queriam perto. Mas ter ideia de como eu era. Meu Deus do céu. Pra ter ideia de como eu era. Eu morei 1 ano e 8 meses aí na frente do Colégio Júlio de Castilhos, o Colégio Julinho, ali na Avenida João Pessoa. Na João Pessoa ali, Isso, morei ligado ali. onde é que é. Tem um coreto ali. Tem uma praça ali Isso, na frente. os moradores ali, de ruas ficavam todos ali. Menos eu ficava lá do outro lado, porque nem os moradores de rua me queriam, irmão. Não tinha, mano, eu tava morando na rua, comendo comida do lixo e nariz empinado. Bah, meu Deus do céu. Tu acredita? Que forte E isso. hoje eu vejo que isso foi necessário, mano, para que aquele orgulho que estava dentro de mim fosse quebrado. Hoje eu entendo que não tinha outra forma, não tinha como eu me converter, me entregar de fato e de verdade para Jesus. Tá, mas no caso, tu tava morando na rua e como é que tu encontrou Jesus? Como é que Jesus te encontrou, mano? Porque tu falou lá aqui, né, que o Então, cara irmão, tinha é te que assim, ó, encontrado lá, né? É que assim, irmão, ó, Como é que deixa eu Jesus te explicar, encontrou, tá? meu irmão? Eu sempre fui envolvido com a criminalidade, né? Desde os meus 9 anos. Ia no mercado, voltava, e a gente foi crescendo, eles viram que a gente era ligeiro, rápido, e aí a gente foi se envolvendo, né? No tráfico. E o que acontece, irmão? Naquela época, isso na década de 90, tá? Na década de 90 não é como é hoje, tá? Totalmente diferente. Lá foi o início da criminalidade que hoje a gente conhece, na década de 90, né? E eu tenho um irmão meu que ele puxou muitos anos, ficou muitos anos preso. Meu irmão puxou 4 penas, né? E quando eu era menor de idade, eu ia com a minha afinada mãe visitar meu irmão. Fui diversas vezes no presídio, ia visitar ele e tal. E lá, os caras que ficavam presos com ele davam cartas. Naquela época era carta, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. E eu pegava aquelas cartas e distribuía, levava para casa deles e tal, né? Enfim, e aí me envolvi no crime. Quando eu completei 15 anos, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou mais. Eu não vou mais porque cansei, entendeu? E aí minha mãe, tá. E aí não fui mais. Só que eu me envolvi com o crime, irmão. E aí o que acontece? E aí, como a gente sabe como é que funciona o crime, né? Uma hora é você, aí vem outro, mata você, fica outro, vem outro, mata outro, fica outro. E nisso aconteceu essa chacina aí, isso na década de 90. E aí eu ainda era casado com a mãe dos meus filhos. A minha menina era pequenininha ainda, de colo, quando isso aconteceu. E eu lembro que nesse dia, irmão, os caras foram lá em casa, bateram em casa lá. Os caras mataram o patrão, mataram todo mundo. E bateram lá em casa. E aí, aquele dia eles foram lá para matar a gente também. Só que o cara que foi lá matar a gente era um dos caras que tinha ficado preso com o meu irmão, que na época, quando eu era menor de idade,
Eu levava as cartas deles para a família deles e o cara me reconheceu. O cara me falou, irmão, e o cara falou, não, eu te conheço. E eu falei, eu também te conheço, tu ficou preso com meu irmão. E ele, tu é irmão do fulano? Eu falei, sou. E ali o cara me... O cara não, né? Foi Deus, né, irmão? E ali eu passei batido naquilo ali. Passei batido. E aí o que aconteceu? Tinha muita droga na minha casa. Eu moro num beco que não tinha saída e a minha casa era a última. Então tinha muita droga lá. E o cara falou pra mim, olha, tu vai ficar vivo em consideração a teu irmão. Mas também tu tem que largar tudo isso de mão. E foi quando, uns meses depois, eu me separei da mãe dos meus filhos. Eu entendo, né? Não tinha como continuar. Mulher nenhuma aguenta isso. E aí, o que aconteceu? Eu tava com um monte de droga, não podia vender, não podia trocar, ninguém podia saber que eu tinha. O que eu fiz? Eu comecei a usar. Comecei a usar, irmão. Usava. Tirei cocaína, fumei maconha, aí depois fui pro crack. Quando eu entrei no crack, e aí decaiu, né, irmão? Meu Deus, eu E sei aí o que decaiu. é, irmão. Sei o que é. E aí eu já tava longe da minha filha, do meu filho, eu tava longe da minha esposa, os meus irmãos já não me queriam mais. Sim, né? Entendeu? Imagina, né, irmão? E aí os meus amigos já estavam tudo mortos, que não estavam mortos estavam presos, entendeu? E aí foi quando eu fui pra rua. Quando eu percebi, eu já tava na rua, de pé descalço, fumando crack, eu fui craqueiro, mano. Fui cracudo, fui pedreiro, fui mendigo. Com que idade, mais ou menos, o Cara, Thiago? eu conheci Jesus, quando eu conheci Jesus eu tinha 27 anos. Isso daí foi dos 25 aos meus 26. Dos meus 25 aos 26 e pouco, quase 27 anos. Eu lembro, porque eu me entreguei de fato e de verdade, irmão, foi em fevereiro. Foi em fevereiro de 2009. 2009, aí tu te Me entreguei entregou de pra verdade, Jesus em mesmo. 2009. Só que eu já tinha recebido o convite, aquele que eu te falei. Eu já tinha recebido esse convite. Sim, sim. E nesse meio tempo, aconteceu tudo isso. Tudo isso. Todas essas coisas aí, entendeu? E aí, me vi na rua, assim, sabe? E eu lembro que a minha finada mãe, ela ia lá. Ela ia lá, me levava roupa, me levava a comida. E tava eu e um amigo meu, né? O Barilu. E aí, foi assim, irmão. Vivi ali 1 ano e 8 meses ali. Mais ou menos isso. E aí, depois que eu me converti. Na verdade, eu me converti, não, me pegaram e me levaram. Me levaram pra igreja. E o cara me pagava pastel, café, todo dia. Tu lá na rua, lá, Isso, o cara te isso. pagava pastel Vamos ali e... tomar um café, comer um pastel. No outro Meu dia, vamos ali Deus tomar um do céu, café, que comer um tremendo. pastel. O cara me ganhou, né, irmão? O cara me ganhou, te né? ganhou. E aí. Vai, evangelista nato, né? E aí fui pra igreja, irmão. E aí foi quando eu decidi, né, irmão? Que eu não tinha escolha. Lembra que eu te falei aquela hora? Eu não tinha escolha. Ou eu me entregava pra Jesus, eu ia apodrecer na calçada, na sarjeta, entendeu? E aí o irmão falou forte, né? Sabe? É que assim, irmão, ó. Quando o Espírito Santo ele usa alguém pra falar, não tem quem resista. Se o Espírito Santo não usar alguém pra falar, pode a minha mãe falar comigo, pode meu filho falar comigo, pode seja lá quem for falar com a pessoa, entendeu? É verdade. Mas quando o Espírito Santo, irmão, usa alguém, a boca de alguém pra falar, não tem coração que resista, não tem. Não tem, né? É Não o tem. evangelho, né, irmão? Não tem, entendeu? Eu mesmo sendo um cara muito orgulhoso, muito duro. Claro, essa situação toda me quebrantou legal, irmão. Porque assim, ó, eu lembro quando eu tava na rua, irmão, eu demorei 3 dias, irmão, pra pedir alguma coisa pra alguém. Pra pedir um prato de comida, pra pedir um copo d'água. Eu lembro que eu não vou pedir nada pra ninguém, não vou, entendeu? E se alguém vier me trazer alguma coisa, não quero, entendeu? Sabe? Então, por isso que eu digo que aquilo ali foi necessário pra me quebrantar, sabe? Então, quando o irmão me lançou uma palavra, eu já estava demolido, já não tinha mais nada do Thiago. O Thiago estava em caco. Sim, já não tinha mais Não nada tinha o que mais nada, não fazer. tinha condições nenhuma de resistir mais. E aí aquela palavra entrou dentro de mim, irmão. E aí só que ele me evangelizou de uma forma diferente, né? Eu lembro que o irmão foi muito sábio nisso, né? Ele foi muito sábio nisso. Ele não chegou... Eu até lembro de uma passagem que fala, né? Quando há alguém necessitado e vier a seu alcance, dá de comer, dá de comer, dá de vestir, dá de vestir, dá de beber, dá de beber. E depois, Meu Deus eu lembro do céu. até hoje dessa palavra, sabe, irmão? E foi assim que aconteceu, irmão. E depois
só foi só batalha, só guerra. E só que foi assim, foi um cara que, mano, o cara era valente, mano. O cara era valente porque o cara conversava comigo de uma forma que ninguém na igreja conversava, sabe? Tá, e aí tu foi pra igreja, daí conta um pouco dessa tua Eu fui pra história igreja, aí. mano. Quando eu cheguei na igreja, eu Começou. cheguei muito mal, cheguei doente, tá? Cheguei com um princípio de câncer na boca, por conta do Sério? cigarro, das drogas enfim. Cheguei bem doente. E eu lembro que tinha um propósito, que era o propósito da aliança com Deus, né? Faz uma aliança com Deus, né? Botava a aliança no dedo, né? E ficava uma semana. E chegava no outro domingo, tu chegava lá e colocava aquela aliança no altar. Eu lembro até hoje que eu dobrei meu joelho no altar, na frente do altar, assim, e falei para Deus, olha, Senhor, se eu transformar minha vida, eu vou te servir até o último dia que eu viver nessa terra. Irmão, fiz esse voto com Deus e Deus transformou dentro primeiro, sabe? E o tempo foi assim, irmão, foi algo muito poderoso, assim, porque não é pela força, sabe? Não é pela força, assim. É algo sobrenatural, é espiritual, né? Porque é como se Deus tirasse o Tiago, literalmente, e isso foi antes de eu me batizar nas águas. Quando eu me batizei nas águas, eu já estava decidido. Eu já tinha largado tudo, eu já estava decidido, sabe? E, e depois só me batizei nas águas, irmão. Depois desse voto que eu fiz com Deus, Deus ele me transformou por dentro. Aí consegui um emprego, e Deus me deu coragem de voltar. Eu estava respondendo muitos processos na justiça, né? E aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, não, vai lá na justiça, entendeu? E eu tremi na base, entendeu? Falei, mas eu vou ser preso. E aí fui lá. E aí, irmão, foi muito de Deus, assim, porque é, os processos que eu estava respondendo, assim, estavam todos arquivados, não tinha testemunha, não tinha as polícias que tinham me pegado na época já não existiam mais e Sumiu tudo. sumiu assim, sabe? Sumiu assim, sabe? Por isso que eu digo assim, irmão, quando Deus faz uma coisa, fica nítido que foi ele. Fica nítido assim para não ter sombra de dúvida, assim, sabe? E aí eu me batizei nas águas, e depois que eu me batizei nas águas, só foi, irmão. Só buscando Espírito Santo, Espírito Santo. Eu lembro que se há uma coisa nessa vida que eu busquei assim, ó, intensamente, foi o Espírito Santo. Bah, meu Foi o Deus do Espírito céu. Santo. Né? Porque eu sei que. E qual é a experiência? Se como eu posso te fazer a pergunta? Uma das experiências, né? São várias que ele nos dá. Né? Uma experiência assim, furiosa, assim, ó. Assim, que te impactou com o Espírito Santo. Mano, eu lembro assim, teve várias, né? Mas as Sim, marcantes. são várias, que nem por isso que A eu te falei, a gente tem marcante, várias, assim, mas uma que te marcou, assim, que tu possa deixar para nós ouvintes aí. uma primeira, a primeira, assim, a primeira que eu tive foi. Eu tava nesse processo de libertação, de conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o evangelho, sabe? Quando tu é novo, assim, uma criança novinha, assim, tu tá feliz, assim, tu Sim, quer, bate tá de bem, novo. Aham. de novo, que legal. E aí, naquela época, o pessoal da igreja faz até hoje, um trabalho lá na FEBEM, né? De dar reunião, literalmente, lá, vai lá, prega a palavra, dá testemunho e tal. E me convidaram para ir, né? Que assim, lá onde eu congrego, o pessoal usa muito isso. Se tem um talento, o pessoal usa muito o teu talento. Sim. Só que quando eu me converti, eu falei para Deus, eu nunca mais vou cantar rap, nunca mais vou cantar hip hop, entendeu? E eu tava na igreja, eu tinha me batizado nas águas e tal, e tinha um obreiro que toda vez que ele me via, toda vez que ele me via, ele vinha até mim, irmão, ajuda, vamos cantar, vamos gravar. E eu, cara, desculpa, eu já parei com isso, né? Eu fiz um voto com Deus e tal. E toda vez que ele me via, chegava o momento de eu ver ele assim, eu me esconder, assim, sabe? Escondido, cara. Lá vem um homem de Deus, sabe? E, e foi assim, aí chegou um dia eu passei assim por ele estava sentado assim, ele não me deu bom dia nem boa tarde assim, e não falou comigo. E aí eu estranhei, ué. Ué, Ele tava meio assim, sabe? E eu, será que o homem de Deus não tá legal? E aí eu vou lá, o que aconteceu? O senhor tá bem? E ele, cara, tô bem, mas, tô bem triste, assim. Eu falei, mas por quê, cara? A gente tem um evento, a gente vai fazer um evento, um café com os meninos da fase lá. Os meninos gostam muito de hip hop e tal, entendeu? Só que eu não sei nada de hip hop, aí na igreja não tem ninguém e tal. E eu, bah, mano.
E eu saí assim, tá, não, tá legal, mas Deus vai abençoar. Saí assim, me fiz de louco, assim, sabe? E aí, irmão, aquilo ali me incomodou de uma forma, assim, sabe? De uma forma, assim. Aquilo ali queimou, queimou, queimou. Eu não conseguia, assim, irmão, ficar bem, assim, aquele dia todo, assim, sabe? Sabe quando algo te queima, assim, dentro de ti, assim? Sei. Pá. Não, eu vou ser bem claro, assim. Sabe quando o Espírito Santo fala pra te fazer algo e tu não faz? Não faz. Sei. Não, mas tu não faz sabendo que foi ele que pediu pra te fazer e tu não faz, sabe? E aquilo ali me incomodou, assim, sabe? E aí eu voltei e falei, tá, Verô, vamos ajudar o senhor ali que a gente puder. E aí escrevemos uma canção e chegou no dia de ir na fase. Eu tava trabalhando. Cheguei pro meu patrão e falei, ó, senhor, preciso sair que eu tenho um compromisso importantíssimo. E ele falou, é mais importante que o teu trabalho? Eu falei, é mais importante que o meu trabalho. Aí ele falou assim, tá, então vai lá, amanhã tu volta. E fomos. E chegou lá, no momento bem, eu lembro até hoje, assim, tinha 200 meninos sentados, assim, um sol, um sol, um sol. E tá, eu dei a palavra, fez o culto, fez a oração. E ele, tá, agora, pessoal, vamos chamar aqui o Thiago aqui para falar para vocês. Aí eu falei, você, Thiago, vem? E aí fui lá, e eu, meu Deus, o que eu vou falar? E eu cheguei, peguei o microfone, e eu, bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Oh, meu nome é Thiago e tal, sabe? Mas literalmente, Anderson, essa foi uma das maiores experiências que eu tive. Literalmente aconteceu isso, tá? Eu sei que parece loucura. Não, que Mas parece assim, loucura, irmão. Que são todos que crêem no poder de Deus, eu no poder do saí, Senhor. literalmente, eu me vi falando, mas sabe sim quando tu sabe que não é tu tá falando? Não era eu que tava falando aquilo ali. Eu sei que não era eu, porque eu não tinha condições nenhuma de falar aquilo ali, sabe? E aí o Espírito Santo começou a falar, sabe? Ó, pessoal, meu nome é Tiago e tal, eu tô vindo de uma vida muito conturbada. E, enfim, comecei a dar meu testemunho ali, sabe? E dei testemunho e tal. Mano, naquele dia ali, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, naquele dia ali. Aquele dia ali, que foi o Espírito Santo que fez aquilo ali. Não Sim. fui eu. Não Glória a fui eu. Deus. Aquele dia ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Aquele dia ele me deu uma força, tanto que eu não queria sair dali. Quando E aí ele... foi onde nasceu o rap, daí tu cantando. que na verdade eu já cantava. Você já cantava, né? mas eu digo, bom, onde nasceu no, Ali, como gospel, ali coisa e tal, né? abriu a minha mente, sabe? Abriu a minha visão, sabe? Ali abriu a minha visão, sabe? Ali eu entendi que todo aquele talento que eu tinha, que eu sempre tive muitos talentos. Canto, danço, escrevo, faço teatro, toco bateria, toco percussão. Sério mesmo? Sério, faço muitas coisas, meu filho sabe, muitas coisas mesmo, assim, sabe? Então ali abriu a minha visão e ali eu entendi, sabe? Eu falei, mano, a minha vida é essa, é servir a Deus, Dessa forma. é servir a Deus, sabe? E ali o Espírito Santo testificou em mim. E desde ali, irmão, desde ali eu assumi isso, sabe? E desde ali a gente montou um grupo de hip hop lá na igreja, os 4E, né? E explodiu, e aí começou a vir, veio tanto irmão, assim, veio tanto irmão, que eles tiveram que colocar lá a tribo do hip hop lá. Todos os irmãos que vinham desse meio aí, hip hop, dança, colocavam ali com a gente ali a gente dava palavra, jejuava, ali a gente, irmão, ali ali eu aprendi muito ali. Eu aprendi muito ali mesmo, sabe? Porque assim, eu não sei como é que funciona em outros lugares, mas ali era muito, tinha muito preconceito, assim, com isso, sabe? Com o rap, hip hop, essas coisas, assim, quando a pessoa não conhece, né? Tinha muito preconceito. Eu acredito que naquela época, na maioria das congregações, tinha esse preconceito. Hoje já tá mais, digamos assim, ainda tem ainda o preconceito, mas são poucas, né? Mas já tá conseguindo já tomar uma proporção melhor hoje em dia, né? De rap. Hoje você vê praticamente quase em todos os lugares. Por isso que eu digo, tem Entendeu? minoria ainda tem essa rejeição ainda, entendeu? Sobre o rap, entendeu? Porque talvez é porque como é apresentado também, né? Como a gente apresenta isso, né? Da forma que é apresentado, né? Só que lá tinha um pastor que fazia isso. Tinha um pastor que fazia isso. O pastor cantava, rimava, e o pessoal gostava. E aquilo ali cresceu, irmão. Cresceu dali. É que nem lá no Luiz ministério onde eu Deus, congrego lá, né, mano? Onde eu tô indo lá, né? O pastor Juliano Rimador lá.
Né, meu pá? O cara é pastor, o cara é cantor de rap, é tudo, né, meu? Então, cara, isso contagia mesmo as pessoas, tá ligado? Isso é uma ferramenta poderosa. É poderosa, irmão. Nossa! sabendo usar. E ele tá usando de uma maneira assim, Thiago, de uma maneira assim, ó, poderosa, irmão. Assim, ó, é um cara assim que eu vou dizer pra ti, irmão. Eu me inspiro muito, sabe, irmão? Conheço ele. Eu me inspiro muito no mano, tá ligado? Conheço ele. Eu vejo muita verdade sendo dita, tá ligado? Através da boca dele. Meu, é muito Jesus sobre a vida do cara, tá ligado? Muito, muito, muito eu vejo, assim, tá ligado? É poderoso, assim, sabe? O que Deus tá fazendo através da vida dele, sabe, mano? Então, eu me inspiro muito. E como tu falou, pá, quando tem um pastor que, né, pá, flui melhor ainda, né, irmão? Com certeza. Né? É que, na verdade, assim, ó, o pastor, eu acho que ele viu que tinha muita resistência, muito preconceito, né? Então, ele abraçou aquilo ali. Isso que foi legal, sabe? Tá, e aí tu pegou e começou a cantar daí. Começou a cantar daí. Como é que foi, assim, essa toda o teu crescimento, assim, não sei se tu tá ainda ou não tá. Então, o negócio cresceu tanto que foi criado um projeto lá, né? Um projeto. Projeto Cultura, na verdade, é o nome. Que hoje abrange vários. Teatro, banda, oficina de música, de violão. Hoje, né? Porque Deus, assim, irmão, quando Deus faz alguma coisa, sabe? Não tem como impedir. Não tem como, mano. Não tem como. Sabe? Eu sei o E que tá até falando. aqueles que no começo, no início, eram contra, hoje abraçam a causa. Claro, os frutos. O trabalho tem que dar fruto. Tem que dar frutos. Né? E Verdade. o fruto são pessoas nascendo de Deus, pessoas se libertando, pessoas tendo um encontro com Deus, pessoas se entregando, vidas transformadas, de fato, de verdade. Testemunho, né, irmão? Testemunhos. Testemunho da gente mesmo, né? Do Claro. próprio, né? Entendeu? Isso mesmo. Testemunho, né? Tem que dar o testemunho, né, irmão? Isso mesmo. Tu falou fruto, já encaixa com testemunho, né? Claro. Teu bom testemunho, por onde tu andar, as pessoas vão ver Cristo em ti, né, irmão? As pessoas vão ver Jesus em ti. Que aí é inevitável, que nem tu tá falando. Elas vão abraçar a causa. Não, parece, tem algo diferente. É de cara. verdade. É de verdade, entendeu? É Não de tem, verdade, né? entendeu? E é uma coisa que eu falo muito, cara. Eu hoje estava cortando meu cabelo lá no cabeleireiro. Ele é loucão, né, mano? Ele fuma as maconha dele, Sim. é loucão, bebe as dele. Pá, mas o mano é trifino. Eu corto com o cara faz uns 10 anos já, mais ou menos, tá ligado? Ele foi embora, voltou, eu não achei outro. E só que dessa vez, quando ele voltou agora, dessa vez o evangelho tá pegando nele assim, ó, adoidado, né? Toda vez que eu vou sentar lá para conversar com ele, eu falo algo que o Senhor tá fazendo na minha vida, entendeu? Então ele conheceu eu quando eu tava lá perdidão, e agora ele tá me conhecendo na minha vida agora como cristão, tá ligado? E, cara, e o mais interessante, Thiago, não porque o cara é cristão, não porque o cara anda com o Senhor, que a gente não vai ter falha. A gente vai ter falha. Mas aí que tá o segredo. Aí que tá o segredo. Que quando tu expõe as tuas fraquezas, entendeu? Tu expõe as tuas fraquezas. Toda vez que eu vou conversar com ele, alguma fraqueza sai da minha boca para ele. Digo, meu pai, tô passando por isso, por isso, por isso. Não, mas o Senhor, ele é poderoso para mudar a minha história dessa forma. E assim vai. Então, o cara tá pegando de uma maneira, mano. De uma maneira, Thiago. Ou seja, é testemunho. Entendeu? Porque não adianta, por que eu tô falando isso? Porque não adianta tu ver de montão, de pá aí, né, meu? Não adianta tu pegar, demonstrar, porque tu aceitou Jesus e tá andando com Jesus, não adianta tu pegar e querer mostrar uma capa de santarrão. Não adianta. Todos nós, que sempre digo, todos, pode pegar pastor, pode pegar bispo, pode pegar apóstolo, pode pegar qualquer um. Todo ser humano. Todos somos seres humanos. Todos, pela manhã, quando amanhece, todos temos que fazer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse é o meu pensamento. Ou tô errado? Não, é isso aí mesmo. Senhor, tem misericórdia. Então, cara, isso é tão bacana, é o que tá acontecendo comigo, sabe, mano? E eu tenho esse meu cabeleireiro que corta no meu cabelo, eu sendo ministrado dessa forma, mano. Pá, o cara tá assim impactado, irmão. O cara tá impactado de ouvir essas coisas assim. Eu digo, pá, cara, porque na verdade é o seguinte, né, mano? Tu vai parar pra analisar. Muitas das vezes as pessoas não vão numa igreja por causa dos escândalos que estão tendo hoje, né? Por causa dos escândalos que tem hoje, pastor que rouba, adultério, sempre teve, escambau, né, sempre teve. Escambau, né? Sim. Escambau que tem aí.
Mas muitas das vezes também as pessoas não vão porque aqueles que estão lá de líderes lá, que estão um pouquinho, que conhecem um pouquinho da palavra, que são pastores, que são isso, elas tentam mostrar para aquelas que estão chegando que são Deus. Não. Tu tá me entendendo? E aí julgam a aparência, julgam o pecado da pessoa, tu tá me entendendo? Devia pegar e fazer assim, ó, que nem Jesus faz. Vem cá, eu cuido de ti. Tá me entendendo? Então, cara, então, o que tá acontecendo com esse cara, assim, ó, é impactante, mano. É impactante. O evangelho, ele mostra isso, né? Ele mostra isso nitidamente. Nitidamente. Né? Tanto que, por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Tá. Tem essa consciência, assim, irmão. Pra mim, todo ser humano é igual. Todo ser humano é pecador. Todos somos. Todo ser humano vai morrer pecador. Então, qual é a diferença? A diferença é que em Cristo, irmão, a gente pode, temos a oportunidade de morrer como pecador sem pecado. Nossos pecados perdoados lavados, sim ou não? Mas isso não vai deixar a gente deixar de ser pecador, deixar de ser falho, sabe? Entanto que nos evangelhos Jesus deixa isso muito claro, né? Jesus, ele condenava isso. As pessoas que se baseiam nas coisas que fazem, né? Não, eu faço tudo certinho, eu faço tudo direitinho, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas você é misericordioso, tu é amoroso, tu é paciente, né? São os frutos do assim, Espírito, mano, né, as coisas internas, assim, internos, sabe? E Jesus falou isso para os fariseus, né? Ó, vocês dão um dízimo do coentro, do cominho, mas vocês estão negando a fé, tá negando a misericórdia, tá negando o amor. Mas é aquilo, Thiago, aquilo que eu falei um pouquinho antes, Sim. irmão, que tu vai na igreja, daí tu levanta as mãos pro céu, ó, Senhor, eu te amo, eu te adoro, aí sai lá da igreja, aí não consegue olhar pra tua cara, irmão. Pô, mas para aí. Então tu adora a Deus que não vê, é fácil. Claro. Mas tu tá vendo teu irmão, tu não consegue amar o teu próximo, tu não consegue amar. Sendo que tu é imagem e semelhança. Tá me entendendo? Deus. Então isso, irmão, e isso é muito forte que eu tô falando, nós estamos conversando aqui, irmão, entendeu? Isso é muito forte. E isso tem falado muito comigo e eu me entristeço com isso, entendeu, irmão? Porque, na verdade, quando tu começa a caminhar com Cristo, ele começa a te transformar a imagem e semelhança dele. Então, ele começa a te dar a mente de Cristo. Não é verdade? Sim. Então, então ele começa a te mostrar o que ele vê. Não é verdade? Misericórdia, amor. Ah, a gente vai errar, a gente vai fazer, é óbvio que vai. Mas só que é o seguinte, a gente vai estar tão conectado com o Espírito Santo que ele vai te constranger na hora. Na hora, acontece comigo isso. Sim. Sabe? Acontece comigo isso. Entendeu? Ainda eu não tenho vergonha de dizer, eu digo mesmo, irmão. Esse dia esse dia eu comentei com uma pessoa, eu digo assim, pai, foi ontem até, irmão. Ontem até. Eu digo assim, eu tô com nojo dessas pessoas. Tinha duas pessoas aí que eu tô com nojo. Quando eu falei isso, assim, o Espírito Santo assim pra mim, assim, não é assim que funciona o negócio. Cara, eu me entristeci, por ter falado isso, sabe, irmão? Meu Deus, é forte, irmão. E aí eu tive que me humilhar pro Senhor, me faz eu amar. Eu libero perdão para essas pessoas. Você tá me entendendo? Perdão, tu amar, isso é mente de Cristo. Isso é mente de Cristo, isso é o olhar de Cristo. E isso aí acontece, irmão, geral, mas vai de cada um, viver o que tá buscando. Irmão, mas irmão, assim, ó, a gente também tem que entender, né, irmão, assim, ó, porque quando uma pessoa, irmão, que tudo é uma decisão nossa. Tudo é uma decisão. Né? Ouvir a Deus é uma decisão. E praticar, né? Claro, entendeu? Só que para mim ouvir a Deus, eu tenho que tomar algumas atitudes, algumas decisões, no caso, como mergulhar na palavra. Mergulhar na palavra. Né? Deus é a palavra. A palavra é Deus. Tem gente que quer conhecer a Deus sem a palavra. Como? Me diz como. Não tem como, né, Thiago? Me diz como. Não existe isso. Entendeu, irmão? E assim, irmão, uma coisa que eu sempre trago comigo, assim, sabe? Nesse decorrer aí da vida aí até agora, sabe? Eu sou um cara que eu procuro me colocar no lugar das pessoas. Coisa que eu não fazia antigamente. Sabe? E se a gente fizer isso, irmão, com mais frequência, a gente vai conseguir entender um pouco as outras pessoas, sabe? Né? Porque, assim,
Me diz pra mim, é possível existir um cristão sem Cristo? Não tem como. Não tem Não como. tem como. É possível uma pessoa ser guiada sem ser pelo Espírito Santo? Um crente ser guiado sem ser pelo Espírito Não Santo? tem como. Não tem como. Mas para mim viver com Cristo, eu tenho o quê? Que renunciar minhas vontades, que renunciar aquilo que eu acho, aquilo que eu aprendi até hoje, porque eu aprendi muita coisa. Eu sei fazer muita Meu coisa. Deus do céu. E durante todo o meu dia eu tenho que deixar tudo aquilo que eu aprendi de lado para confiar em Deus, crer na palavra de Deus. Entendeu? E é o que muitos não querem. Entendeu? É que ela nos acompanha, a palavra, ela nos acompanha com muita rejeição, né? Com muita crítica, com muita rejeição, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é um espelho que mostra tudo aquilo de errado que a gente é. A Bíblia mostra. Exatamente. Quando alguém começa a ler a Bíblia, a primeira coisa que a pessoa vai começar a ver é os Então, erros dela, os defeitos dela, Exatamente. os pecados dela, e é aí que muitos fecham. Tá bom, entendeu? Tá bom, entendeu? Vamos ver um videozinho aqui que fala vamos ouvir um louvor, vamos ouvir um rap gospel, entendeu? A palavra... Não, a palavra... Entendeu? Mas me diz, Thiago, me diz uma coisa, tá passando, o tempo voa, né? O tempo voa, né, mano? Tá, mas o primeiro som, assim, que tu lançou, assim, vamos falar um pouquinho da tua trajetória agora aí, da tua caminhada de rap aí. Qual é o primeiro som que tu lançou, assim, mano? Gospel? É, O primeiro som que eu lancei foi 4 Fases. 4 fases. Foi uma música que o Espírito Santo me deu. Eu tava trabalhando, tava no trabalho. E aí começou a vir a música. Aí eu escrevia. E isso aí ainda tinha aquele grupo lá na igreja, lá ainda, né? E aí até o mano Daniel, que ia vir aqui, mas aconteceu um imprevisto, que cantou comigo também. 4 Fases foi a primeira música. 4 Fases, foi Deus que me escolheu, Jesus me resgatou, me limpa, me sara, me cura, molda-me, Senhor. Sei que eu erro, eu sei que sou falho. Foi uma oração. Hoje eu vejo que essa música ela era uma oração, ajudou muitas pessoas que não sabiam orar, então as pessoas cantavam essa música, né? Então a primeira música foi 4 Fases. E aquele som, mano, que tu cantou na praça lá, que eu tinha comentado aqui nos bastidores antes. Liberto Aflito. É, mano. Pá, meu, canta uma palhinha pra nós, irmão. Vou cantar. Tem o beat aí? Não tem? Eu acho que tem. Bota pra te ajudar aí. Bota aí, já puxa a câmera aqui, né? Essa Aqui, música, né? essa música aí, pá. ela é forte. É forte, né? Não, essa aí é forte, irmão. Essa música eu tava pé da vida comigo mesmo. Assim. Essa aí, o batidão, aquele dia na praça, o batidão veio forte, né? Ela é pesada, né? Bah, Vou botar aqui. Então. bota aí. E aí a câmera ali, ó. Ó, Thiago. A câmera ali já puxa ali. Liberto Aflito é o nome dessa música. Eu gosto dessa música. É? Gosto. Isso aqui, ó. Essa é top, irmão. Jesus está por vir, mas o diabo já está aqui para roubar, para matar e destruir. Te oferece o mundo, prazeres e propostas. Depois te pega, desprevenido pelas costas. Satanás dá com uma pata e tira com as duas. Depois teu sangue, tua força, tua alma ele suga. Esteja sóbrio na sua oração e no desejo do seu coração. Jesus toca onde ninguém consegue tocar. Jesus alcança onde ninguém consegue alcançar. No morro, favela, becos e vielas, resgatos que a sociedade despreza, ele ouve a sua oração e o seu clamor, ele está ao seu lado no momento da dor. Viu a sua lágrima escorrer pelo rosto, a sua tristeza, decepção e desgosto. A humanidade sofre porque não conhece a Cristo. A fé que cura enfermo, liberta o aflito, é a religião que escraviza o ser humano, controla a sua vida, metas, planos. E aí vai, irmão. E aí vai. Eu curto essa música. Essa aí é peso, Eu curto essa música, irmão. Nossa, mano. E tá aí, essa aí tu lançou ela quando? Depois? Essa música aqui, na verdade, ela nunca foi lançada. Não lançou? Nunca foi lançada. Eu gravei, assim, um notebook, assim, lá na igreja, assim. Essa música eu nunca fui pro estúdio, na verdade. Essa música a gente gravou lá só pra gente ouvir, ensaiar. E aí ficou, na verdade, assim, porque... Tá aí, tu não pretende fazer um clipe, assim, de som aí, mano? Mano, é que na verdade, assim, ó, que a gente tava conversando. Lógico, querer a gente quer. Lançar um single, videoclipe, lançar um CD, um trabalho. Mas é que, assim, eu não curto muito cantar sozinho, assim. Não gosto. Não gosto mesmo. É mesmo? Nunca gostei.
Nunca gostei de cantar. Tanto assim, ó, que é raro. É raro ter uma música que eu canto sozinho assim. Não lembro de ter. Tá, mas por que tu não, com uma Não sugestão, mas por que tu não convida então um dos guris então Não, pra porque cantar tem esse um som irmão, aí? um irmão meu que é da Assembleia de Deus, que ele canta comigo essa música aqui. Só que é aquilo, é tempo, né, irmão? Tempo, né? Tempo, né? A gente solta às 6h30, e aí tem que ir em casa, e aí o outro irmão solta às 7 horas, e aí o outro irmão trabalha sábado e eu não, e aí o domingo que eu não trabalho, o irmão Tá, trabalha. mas puxa mais uma aí, irmão. Puxa mais uma aí, então. mais uma palhinha pra nós aí, pra Vou nós. puxar mais uma aqui, ó. Essa aqui eu escrevi. Existe um Deus, tá? Essa aqui é boa também. Na zona de tráfico, no submundo, na troca de tiros num cotidiano sujo onde impera a covardia e discórdia. Jesus me resgatou pela misericórdia, onde eu plantei muita maldade em grande quantidade. Tive que colher os frutos em troca da liberdade. Eu passei fome, comi no lixo, escravo do crack, meu momento mais difícil. Quando eu mais precisei, dos amigos não vi. Até minha companheira resolveu desistir de mim e me deixar sozinho pra trás, com o coração partido nas garras de Satanás. Tem mais. Em tristeza e agonia, no fundão da Bom Jesus, a minha alma se perdia. Foi quando Jesus Cristo me estendeu a mão pra me lapidar, me dar um novo coração, me fazer humilde, me transformar por dentro, me dar nova vida e um novo pensamento. Em Cristo eu descobri que a minha vida tem valor, a verdadeira amizade, misericórdia e amor. Mano, essa música aqui é... Essa aí mexe contigo. Essa aí mexe comigo. Existe um Deus. Essa música aqui, ela fala desses momentos aí que eu passei. E assim, as minhas músicas, mano, que nem eu falo assim, quer me conhecer, ouve as minhas músicas. Você vai saber quem eu sou. E eu não tenho vergonha de falar, não. Que eu fui drogado. Mas é isso aí, irmão. Não, a gente não precisa de ter vergonha. Mas também não tenho vergonha de falar que Jesus transformou minha vida. Entendeu? Que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. É o que mais me incendeia meu coração, isso aí, Thiago. Entendeu? De eu não me envergonhar. Porque a palavra diz, né? Sim. Eu não me envergonho do evangelho, né? Porque é o poder de Deus, né? Para todo aquele que crê, né, irmão? E todo mundo sabe, mano. Todos os caras que cantavam comigo antigamente, quando era do Mundão, tinha uns grupos lá, os caras que me convidam para fazer participação aí, entendeu? Porque os caras me convidam aí. Os caras do rap aí que eu conhecia há muitos anos aí, Sim. entendeu? E eu não tenho participação com nenhuma. Daqui a pouquinho já vamos encerrar aí, né? Daqui a pouquinho já vamos encerrar aí. Mas deixa uma palavra aí abençoada aí pro povo aí que vai assistir esse programa aí, né, meu? Que hoje já tivemos um probleminha técnico aí, mas logo já volta ao normal aí. Tranquilo. Logo vai ao ar aí também. Eu vou te passar também todos, né, o que rolou aqui. Mas deixa uma palavra aí, irmão, uma palavra poderosa aí para que o povo possa entender quem é Jesus, irmão, o que Jesus fez na tua vida, tá fazendo na tua vida, Tiago. E eu agradeço a Deus, né, meu, por essa oportunidade de estar junto contigo aqui, meu. Privilégio para mim estar aqui, mano. E a palavra que eu tenho, mano, para deixar é a mesma que eu falo para todo mundo que eu encontro aí. Mano, Deus, ele não é Deus de crente. Deus, ele não é Deus de religiosos. Deus, ele não é Deus de pessoas boas. Deus, ele não é Deus de pessoas que fazem tudo certinho. Deus, ele é Deus daqueles que estão quebrantados, irmão. Daqueles que estão aflitos. Deus, ele é Deus dos desesperados. Ele é o Deus dos que estão na sarjeta, dos drogados, dos que estão no tráfico, dos que estão na prostituição, dos que estão no presídio, dos que estão nesse exato momento agora que a gente está conversando aqui. Deus, ele é Deus dessas pessoas aí que clamam a ele. Claro, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, isso aconteceu comigo, irmão. Então, Deus, ele é Deus de todos aqueles que querem sair de onde estão, ter uma vida nova, ter uma vida transformada. Deus é o Deus que restaura famílias. Deus é o Deus que restaura seres humanos quebrados, que restaura mentes poluídas. Deus, ele é o Deus que restaura corações despedaçados. Deus, ele é o único Deus que pode fazer isso, porque ninguém pode. Então, se você se encontra se enquadra em uma dessas situações, então você tem um perfil, irmão, perfil exato para ser um testemunho lá na frente,
para ser restaurado, renovado e transformado. E você pode buscar Deus onde você estiver, tá? Deus não precisa de formalidades, ele só precisa de um coração sincero e uma alma arrependida. Então, onde você estiver, clama a Deus, porque eu clamei a Deus na biqueira e Deus me ouviu, e se hoje eu estou aqui é porque ele é real. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Palavra, uma mensagem forte para quem está nos ouvindo e que vai nos ouvir. Sim. Uma palavra forte. E realmente o Senhor Jesus, ele é poderoso mesmo para nos resgatar mesmo. Tanto é que o tema dessa noite era resgatado das trevas, né, irmão? E ele nos transportou, né, para sua maravilhosa luz, né, irmão? E eu também, como costume, eu não quero deixar também de deixar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Que diz, 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é uma palavra muito forte, irmão. Muito forte mesmo, assim. E o Senhor tem ministrado no meu coração, assim, poderosamente, Tiago. Poderosamente. Sem santificação, sem renúncia, nós não vamos conseguir ver ao Senhor. Nós não vamos conseguir contemplar a face do Senhor. Então, essa palavra vem ao meu encontro, já vem me ministrando no meu coração o Espírito Santo sobre santificação. Santificação. Santificação e paz com todos. Que nem ali anteriormente eu tinha colocado a respeito daquela situação que aconteceu, que saiu da minha boca, aquela palavra horrível, onde o Espírito Santo, na hora, o Espírito Santo já ministrou no meu coração. E aqui diz, segue a paz com todos. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Então, amados, santificai-vos. Santificai-vos. Se rende ao Senhor. É como foi dito aqui pelo irmão Tiago. Se rende ao Senhor. Clama ao Senhor. Ele voltará. Ele está breve ele voltará, irmãos. Busquem a presença do Espírito Santo enquanto é tempo. Busquem, se rende. É apertado o caminho, é estreito o caminho, mas não importa. O que importa é estarmos junto com Ele na glória. Não é verdade, Tiago? Claro, esse é o objetivo. Isso é o objetivo, né, irmão? É nos render cada vez mais, cada dia que passa, nos render, mergulhar para dentro das Escrituras Sagradas. E um outro dia estava um irmão aqui e falou: como é bom falar do amor de Jesus, e ele pega e me mete por trás, me mete na sequência e diz assim: é bom falar de Jesus, mas também é bom viver. Né, irmão? Então, que nós possamos viver o evangelho genuíno, né? Se entrega de corpo, alma e espírito, todo o teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Tiago, eu quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar, mano. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus, que foi quem te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, irmão. Entendeu, irmão? E esse programa, ele é na mesa com Jesus, e até o próximo já não vai ter mais esse cenário. Já vou voltar para onde o Senhor mandou voltar, para a mesa, na mesa com Jesus. Né? Então, que o Senhor te abençoe grandemente, mano. E continua nessa pegada aí, mano. Continua nessa pegada aí com o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Independente de fama, de riqueza, de reconhecimento humano, independente de qualquer coisa, mano. O alvo é Jesus, o alvo é o Espírito Santo, o alvo é o Pai. Independente de qualquer coisa, Tiago, de qualquer coisa que Ele pode nos dar ou nos abençoar. Ele é maior que tudo. A presença dele é maior que tudo, irmão. Entendeu, irmão? Maior que tudo, irmão. Independente de fama, que nem o Senhor te deu o dom de rap. Cara, independente de tu ser famoso ou não, irmão. Tu ter a presença dele é maior do que tudo. Já basta. Amém, irmão? Amém, irmão? Irmão, eu quero que tu encerre para nós aí o programa aí orando. Pode ser. Amém, irmão? Com certeza, amém.
Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Te agradecemos, eu te agradeço por esse momento, por esse privilégio de poder estar, meu Deus, contribuindo, meu Deus, para o teu reino, de alguma forma. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus. O Senhor proporcionou que esse momento acontecesse. Então que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor já sabe que deve ser feito. Meu Deus, visita, meu Pai, todas essas pessoas, meu Deus, que estão clamando a Ti nesse momento, em qualquer lugar que seja, meu Pai. E que o Senhor venha nos fortalecer, venha ter misericórdia de nós, meu Deus, porque somos dependentes, meu Pai, da Tua graça, do Teu poder. Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por ter me aceitado, ter nos aceitado. Abençoa essa cidade, abençoa esse lugar. Sim, sim. Abençoa, meu Pai, esse estúdio. Sim, sim. Abençoa todos que aqui estão, meu Deus. Sim, E sim. se alguém, meu Pai, a necessidade de alguma coisa, que o Senhor venha suprir, Sim. assim como o Senhor tem me suprido, que o Senhor venha fortalecer, assim como o Senhor tem me fortalecido, que o Senhor venha guiar e orientar, assim como o Senhor tem feito comigo, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, acaba aqui então esse programa aí, na mesa com Jesus, com o irmão Thiago, o mais famoso como o Negro Coi. Negro Coi. Pode crer, irmão. Glória a Deus. E até a próxima, em nome de Jesus. Ó, logo, logo vem aí o irmão Cadão, hein? Breve, breve, dia 3/12. Aguarde. Paz!